A paz do Senhor, amados. Para você que está em casa também quero te saudar. E quero dizer para a pastora Isabel e para a Vilma como eu estou feliz de estar aqui. Que delícia poder estar aqui pregando no culto da tarde, Jesus. Como o Senhor é maravilhoso. Quem não tem este mesmo desejo de estar todos os dias na casa do Senhor não sabe o que eu estou dizendo. Mas eu estou realmente muito alegre. Então é um testemunho que eu quero dar aqui para vocês. Que para a honra e glória do Senhor, Ele tem me permitido estar aqui. Todos os dias que eu posso, eu estou aqui. Quando não há nada de impedimento, como ontem eu queria estar aqui na oração, não tive como, tive um compromisso à tarde, cheguei tarde, tinha uma outra reunião da mentoria discipulado que eu estou envolvida também, então não tive tempo. Mas, queridos, não há lugar melhor para estar do que na casa do Senhor. É melhor um dia na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. Amém? E quando a evangelista Vilma me convidou para pregar, já faz tempo que ela me chamou, que ela é muito organizada, ela já faz uma escala com antecedência, convida os irmãos, né? E ela me falou já faz tempo, e eu falei, irmã, coloca aí meu nome, mas se Deus quiser eu venho, porque pode ser que eu já esteja trabalhando. Mas, queridos, o Senhor fez algo tão maravilhoso na minha vida, que eu vou estar aqui todas as terças-feiras à tarde, em nome de Jesus, para cultuar os irmãos com vocês. Em breve vocês saberão tudo direitinho. Mas vamos para a palavra de Deus, que é maravilhosa, e é o nosso alimento, é a nossa vida, é a nossa luz, é o nosso caminho. Eu quero pedir que você abra comigo no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 29. Inicialmente nós vamos ler do 21 ao 30. 29, de 21 ao 30. Mas peço que vocês depois não fechem suas Bíblias, porque nós vamos ler outros versículos. E a evangelista Vilma vai nos ajudar. Eu vou falar pausadamente, para que ela tenha tempo de abrir o aplicativo. E tudo vai ser perfeito, como a boa e agradável vontade de Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou suas servas Zilpa a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou, passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Amém? Você que está aqui, podemos aceitar. Queridos, o livro de Gênesis é digno de filme de Hollywood. São histórias maravilhosas. Tanto que agora é novela, tem minissérie. Muitos cineastas estão buscando histórias da Bíblia, né? Para fazer filmes, para fazer séries e novelas. E esse livro é um livro lindo, porque é um livro da primeira aliança que Deus faz com o homem. Ele promete a Abraão que ele será o pai de muitas nações, e essa promessa vai se cumprir lá em Jacó, que é essa história que nós vamos ouvir, que é a herança que ele promete. Uma coisa nós precisamos entender: Deus sempre vai cumprir com as suas promessas. Ele não depende de nenhuma circunstância
Mas nós podemos sim ter consequências desastrosas se não obedecermos até que a promessa seja cumprida nas nossas vidas. Então, nós vemos no texto a história de Jacó e Raquel. Jacó, ele, quando nasce, ele engana o seu irmão Esaú, porque ele quer ser o primogênito e ele recebe a bênção. Se você for nos capítulos anteriores, você vai entender isso. Ele engana o irmão dele e o pai dele também. Coloca uma pele sobre as costas dele, porque o irmão era bem peludo e o pai já estava cego, Isaac. Então ele engana o pai. E quando a gente vê esse texto, ele pergunta: Labão, você me enganou? Mas que curioso, não, gente? Enfim, Jacó vai para Padã-Arã para se casar. Então, depois que ele engana Esaú, que ele recebe a bênção da progenitura, o pai dele fala para ele: não se case com nenhuma mulher cananeia, vá se casar com uma das filhas do seu tio, do irmão da sua mãe, Labão, que era irmã da mãe de Jacó. Ele, quando chega em Padã-Arã, ele para beber água à beira de um poço. E Raquel era uma pastora, e ela estava indo até o poço dar de beber para as crias do pai dela. E quando ela chega nesse lugar, ele olha para ela e perdidamente se apaixona por ela. Fica literalmente enfeitiçado. Por que estou dizendo isso, amados? Porque ele pede a Labão que Labão a conceda. Por ela ser muito formosa, a Bíblia diz que ela era muito bonita, não só de rosto, mas de corpo também. Então ele diz para ele que vai trabalhar 7 anos. Isso era um dote muito maior do que naquela época se pagava para casar com uma esposa. Então nós vemos aqui que ele estava perdidamente apaixonado, cego. E ele, então, dos versos 9 até o 20, desse capítulo 29, vai dizer assim para nós. Capítulo 29 aqui. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e removeu a pedra de sobre a boca do poço e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. Olha a paixão, olha só o que esse homem estava sentindo nessa hora. E Jacó anunciou a Jacó que ele era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca, que era irmã de Labão. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, abraçou, beijou, levou à sua casa, e ele contou a Labão todas as coisas que ele havia passado até chegar até ali. Então Labão disse a ele: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. Depois disse a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da menor, Raquel. Lia tinha olhos tenros. Em outras traduções diz que ela não tinha beleza, enfim. Mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista, ou seja, era o pacote completo. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é
que eu dê a ti do que eu dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo que muito amava. Querido, que paixão, assim, arrasadora era essa que Jacó sentia por Raquel. E ele fala que ele vai 7 anos, e quando ele termina os 7 anos, diz que não parece que não foram nada. E eu estou aqui à espera, e parece que foi uma eternidade. Mas ele estava tão cego de paixão por Raquel, que ele quer de qualquer forma se casar com ela. Mas então ele se casa com Lia, porque Labão engana ele. E na verdade não é engano. Tudo que nós fazemos, todos os nossos pecados têm perdão. Quando nós verdadeiramente nos ajoelhamos aos pés do Senhor, pedimos perdão, nos arrependemos e falamos: Senhor, me ajuda, eu não quero mais fazer isso. Não significa que nós não vamos fazer, mas se a gente tiver vontade, o Senhor perdoa. E Jacó era parte da promessa de Deus, tinha uma aliança com o seu antepassado. Porém, nós vimos que ele já tinha, ele enganou o pai, ele fugiu do irmão, enfim. E aí ele é enganado por Labão. Por quê? O costume daquele lugar era que a irmã mais velha se casasse. Agora eu queria que você olhasse para a vida de Lia. Vejam essa mulher, como era desprezada, rejeitada, angustiada. Ela era marginalizada porque ela era a mais velha. Por ela não ter formosura e beleza como a sua irmã menor, ela estava, não é encalhada, porque esse termo é muito chulo, mas ela já tinha quase passado da idade de se casar. E quando Labão vê essa paixão cega de Jacó por Raquel, ele fala: agora é a hora de eu conseguir desencalhar a minha filha. Mas imaginem esta Lia no dia de seu casamento, que ela sabia que Jacó queria Raquel. Ele trabalhou 7 anos por ela, ele amava e gritava aos 4 ventos da terra que ele amava Raquel. E ela foi obrigada, porque o pai a obrigou a se deitar e se casar com Jacó. Naquela época se usava vestes que cobria todo o corpo, todo o rosto, e os homens eram envolvidos em muita bebida. Então na hora das núpcias, o homem nem sabia direito quem é que estava ali. E foi o que aconteceu com Jacó. No dia de manhã, quando ele acordou depois da noite, na primeira noite de núpcias, que é, inclusive, se você tiver curiosidade, depois vai buscar, pesquisar, é bem interessante o ritual do casamento judeu, é cheio de detalhes, é muito rico, é muito alegre, de muita festa, tem pintura, tem uma série de coisas que eles fazem, que é bem importante, bem interessante. E ele acorda. Quando ele tira o véu da mulher, ele vê que não era a beleza, a formosura maravilhosa da esposa que ele trabalhou 7 anos para casar. Engraçado é que nós lemos aqui, não sei se você se lembra, mas nós lemos aqui num versículo onde ele fala, logo no início desse versículo que nós lemos, quando eu abri o texto, que é lá o primeiro verso 21, ele diz assim: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Ou seja, ele estava desesperado, subindo pelas paredes. Ele diz claramente aqui que ele quer ter relação sexual com Raquel. Ele diz para Labão: quero deitar-me com ela, quero coabitar. Outras traduções diz: quero coabitar com ela. Então, Jacó está desesperado. A primeira que apareceu ali
foi aquele, né, teve relação, mas não era o amor da vida dele. E como ele tem direito a questionar Labão de ter sido enganado, se ele enganou o próprio irmão pela bênção da progenitura? Gente, como os personagens da Bíblia que já se passaram aqui são parecidos conosco, né? A gente acha que eles são todos heróis, e quando a gente vai olhar no detalhe o perfil, a personalidade de cada um, a gente vê que eles são tão pecadores como nós, tão dependentes, tão carentes de Deus como nós também. E aí casa-se com Lia e a despreza. Ele não só que se casa com ela, rejeitada, humilhada, mais velha, feia, se sentia horrorosa, porque a beleza da irmã ofuscava ela. E aí no verso 31 diz assim: vendo, pois, o Senhor que Lia era desprezada, ou seja, Jacó a desprezava, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Humilhada, rejeitada, prisioneira dos seus sentimentos. Imaginem a vida dessa mulher, como era difícil, mas tinha algo, amados, que a impedia de receber as bênçãos do Senhor. Vejam que Deus abre a madre dela. Glória a Deus, aleluia! Eu estou esperando e eu creio no meu milagre. Mas sabe qual era a reação de Lia quando ela tinha um filho? Agora o meu marido vai me amar, agora eu vou conseguir, agora o meu marido vai querer ficar comigo, agora o meu marido vai me idolatrar. Ela idolatrava o marido dela. O coração de Lia estava no marido e não no Senhor. Então eu quero ler com vocês os versos 32 a 34 desse mesmo capítulo, para a gente entender isso que eu estou dizendo, que diz assim: e concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Rúben, pois disse: porque o Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Oh Jesus! E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou o seu nome Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: agora esta vez se unirá meu marido a mim, porque 3 filhos eu lhe tenho dado. Por isso o chamou de Levi. Oh, queridos, era esse o lugar que estava o coração de Lia. E o tema da minha mensagem hoje é uma pergunta para nós, que o Senhor fez para mim há alguns dias atrás, porque eu tinha que tomar uma decisão muito importante. E Ele perguntou: onde está o seu coração? Eita Jesus! Vemos aqui que o coração de Lia estava dependente do marido. Vemos aqui que Lia, rejeitada, desprezada, humilhada, não conseguia ser feliz, não tinha alegria, a não ser tentar fazer com que o marido a amasse, porque ela era desprezada por ele. Ficou claro na Bíblia que Jacó amava Raquel loucamente, apaixonadamente. Ele chorou quando ele viu Raquel pela primeira vez. Ele era doente por ela. Trabalhou 14 anos. Porque nós vimos aqui que ele fala, a Bíblia diz que ele trabalhou, o Labão fala para ele: não, fica tranquilo, nós te demos a Lia, mas daqui uma semana você completa o ritual,
que o ritual do casamento judeu era de uma semana, né, de coabitação, vamos dizer assim. E eles ficaram, e depois ele falou: daqui uma semana eu te dou Raquel e você vai viver com ela. Aí ele ia viver com as duas. Então aconteceu do jeito que ele fez. Só que ele disse: e aí você trabalha para mim mais 7 anos. Então ele trabalhou por Raquel 14 anos. Ele era apaixonado. Só existia Raquel na vida dele. Mas, queridos, o Senhor é tão bom, tão maravilhoso, que quando o nosso coração está nele, Ele nos faz enxergar. E às vezes nós não estamos inteiramente com o coração dependente dele. Nós temos aquela dúvida, nós ainda estamos apegados a alguma coisa, que pode ser um marido, pode ser um filho, que pode ser uma mãe, que pode ser um trabalho, que pode ser um dinheiro, que pode ser uma roupa nova, pode ser um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, tantas coisas, um neto, uma neta, tantas coisas podem nos aprisionar e dividir o nosso coração com Deus. Mas o Senhor é misericordioso, e todas as manhãs a misericórdia dele se renova. Um belo dia, Lia teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Um belo dia o Senhor, ele já tinha olhado para ela, mas ela falou em todos os filhos. Esses 3 filhos que ela teve, ela só achava que Deus já estava olhando para que ela pudesse agradar ao marido. E não, o Senhor estava agradando a ela, honrando a ela, frutificando a ela, presenteando a ela, mas o coração era dividido, então ela não enxergava isso. Porque nós vemos ela falar de Deus: o Senhor me ouviu para fazer ao meu marido. Ela era dividida entre 2 senhores. Mas aí no verso 35 desse mesmo capítulo, nós vamos ver o verdadeiro encontro de Lia com o Senhor, que diz assim: e concebeu outra vez e deu à luz um filho, dizendo: esta vez louvarei ao Senhor. Aleluia! Por isso chamou o seu nome Judá e cessou de dar à luz. Papai. Judá, sabe quem é Judá? Foi através dele que veio a linhagem de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Lia gerou a linhagem de Jesus Cristo, o Salvador, o Redentor dessa terra. Não foi, Raquel? E sabe, amados, sempre que eu lia esse texto, eu só prestava atenção em Raquel, porque eu queria ter filhos e ela não tem, e ela quer ter filhos e aquela coisa. Eu nunca tinha parado para pensar em Lia. E eu confesso que eu me sinto muito mais próxima de Lia do que de Raquel. Ela teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Ela entendeu que aquilo que o Senhor estava presenteando era para a honra e glória do nome dele, para louvor do nome dele. Como ela mesma diz: esta vez, agora sim, eu conheço o Deus que eu sirvo. Então agora eu louvo meu Deus, porque Ele me deu mais um filho. E esse foi o filho que gerou Jesus Cristo. E aí, eu lembrei de Raquel, de falar essa questão, porque eu quero trazer também para nós o coração de Raquel, que para mim era linda, maravilhosa, conto de fadas, top. Ela era tudo para mim. Eu sempre pensava na Raquel o máximo. Essa história para mim era sempre, olhava só Raquel, nem lembrava. Lia feia, desprezada, tem esse monte de filho. Ai, que inveja dessa Lia, desse monte de filho. Eu não, eu me compadeço de Raquel, coitada. Olha Raquel querendo filhos. E eu vou contar um pouquinho para vocês o caráter de Raquel, que agora eu conheci. Gênesis 30,
Eu quero ler o verso 1 e 8. Gênesis 30, verso 1 e 8. Não é de 1 a 8. O 1 depois o 8. Depois a gente vai ler o 31. Verso 1. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã, a linda, formosa, maravilhosa. E disse a Jacó: dá-me filho, senão eu morro. Gente, o homem era louco por ela, apaixonado, trabalhou 14 anos, chorou quando a viu a primeira vez, desprezou a irmã, e ela diz para ele: dá-me filho, senão eu morro. Ele briga com ela, ele chama a atenção dela depois. Mas eu quero ler outro versículo, no 8, que diz assim: então disse Raquel: com grandes lutas tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou o seu nome Naphtali, porque ela dá a sua serva para Jacó engravidar, para agradar Jacó? Agradar a Deus? Não, para vencer a irmã. Esse era o coração de Raquel, a linda princesa, maravilhosa. Tenho lutado com minha irmã, queridos, veja bem, olha só, a Bíblia fala que nós temos que amar os nossos irmãos, que nós não temos sangue. Imagine os que são da nossa carne. Olha a atitude de Raquel. E aí eu quero falar dela ainda no capítulo 31, os versos 34 e 35. O que acontece? Jacó então, depois que ele já tem os filhos, todas as servas engravidam, Lia dá mais filho para ele, aí a Raquel também tem, ele quer ir embora, porque ele não quer mais trabalhar para o pai dela, ele já trabalhou muito para ele. E aí ele, depois você leia também uma história muito linda, que o Senhor dá uma estratégia para ele. Ele consegue muitas riquezas, o Senhor prospera muito na vida dele. E aí ele fala: vamos embora. Convence as duas que vamos pegar nossas coisas, e Deus falou para mim que eu tenho que voltar para minha terra. E aí ele vai voltar. Só que ele fala assim: por favor, não peguem nada, nós vamos sair daqui com os nossos filhos e as nossas criações, que é o que pertence a nós. O resto deixa aí, que é do seu pai. Então vamos ler agora o 34 e 35. Então disse Labão: quem dera seja conforme a tua palavra. E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e... Ai não, desculpa gente, eu estou errada, estou no capítulo anterior. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo. E assentaram-se sobre eles, e apalpou Labão toda a tenda e não os achou. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Raquel traiu Jacó. Eu nunca tinha visto que Raquel traiu Jacó. Ela traiu. Ela levou os ídolos do Labão para a terra que eles iriam voltar. E ele tinha dito: não levem nada. E pior, mentiu para o próprio pai. Escondeu os ídolos debaixo dela e falou para ele: pai, eu não posso levantar porque eu estou menstruada. Então o Senhor me perdoe. Daí ele não procurou. Essa é a Raquel. A Raquel verdadeira, a Raquel como eu e você. Veja como nós não podemos idolatrar ninguém. Veja como os personagens da Bíblia, todos eles passam por situações como nós e são tendenciosos ao pecado como nós. É claro que eu creio que o mesmo milagre que o Senhor fez na vida dela, Ele também vai fazer na minha.
Mas Raquel também tinha um coração dividido. O coração dela não era do Senhor. Em nenhum momento a gente ouve falar que ela quer agradar a Jacó. Não, ela quer ter filhos. E depois ainda engana o pai dela. Trai o marido e engana o pai. Mas, queridos, voltando no capítulo 30, eu quero só voltar aqui e falar de Lia mais uma vez, porque hoje a pregação não é sobre Raquel. Um dia a gente fala sobre ela com amor. Hoje eu estou querendo falar com amor de Lia. No verso 30, do 14 ao 17, Lia vai ser ouvida mais uma vez, sabe, por Deus. Então, ela diz assim: e foi Rúben nos dias da ceifa do trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Lia sua mãe. Então disse Raquel a Lia: ora, dá-me das mandrágoras de seu filho. E ela me disse: é já pouco que hajas tomado o meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Lia ao encontro e disse: a mim possuirás esta noite, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e concebeu, e deu à luz um quinto filho a Jacó. Ela já não tinha mais, ela tinha cessado de dar à luz, ou seja, ela já não podia ter filhos, ela já tinha a idade avançada. Porém, Raquel faz um negócio com ela. Ela está tão obcecada para ter um filho, que ela oferece o marido. O Jacó, que a amava perdidamente. Não, deita com ele e me dá essas mandrágoras. Mandrágoras era algo que naquela época, eu até já fui pesquisar. Quando eu li essa história a primeira vez, eu queria entender bem direito disso daí, mas era uma raiz. E que as pessoas acreditavam que elas davam, que era fértil, que trazia fertilidade, né? Você tomava um chá e aí você engravidava. Mas eu creio num Deus que faz milagres. Eu não preciso de mandrágoras. Amém. E aí, olha só, a gente ouve aqui então Raquel, mais uma vez a gente vê ali o coração de Raquel dividido, mas Lia não tinha mais um coração dividido. Lia adorava o Senhor. E ela amava o marido. Estava quantos anos sem ele? Então, por uma noite com ele, ela aceita. E a promessa do Senhor eram 12 tribos. Faltava um filho ainda para completar. E aí ela engravida. Ela teve 6, na verdade ela teve 7 filhos. É que Diná, a gente não, depois no final dessa história, a gente nem ouve mais falar o nome de Diná. Creio eu que porque ela era mulher, ela foi estuprada e ela devia ter ficado à margem, né, da sociedade, e não está mais nem na Bíblia o nome dela. Quando fala de todos os filhos de Jacó, não se fala do nome dela. Ela foi a única menina, a única mulher que ele teve como filho. Mas o certo é que por um coração que já estava no Senhor, ele concede um milagre. Ela velha já, de tanto tempo depois, ela engravida e tem um filho. E tem mais, Raquel engravida. Raquel tem José, que é uma bênção, que realmente também era propósito do Senhor, tinha uma história linda por ele para contar. E depois ela tem Benjamim e morre. E sabe quantos anos viveu Jacó? 180. E quem estava do lado dele? Lia. Porque Raquel morreu. Sabe por que ela morreu? Ela queria tanto filho, que no segundo parto ela morreu no parto. Como foi esclarecedor para mim. Como abriu os meus olhos essa mensagem, queridos. Porque
Nós não podemos ter o nosso coração dividido. O nosso coração tem que estar no Senhor, e todas as outras coisas serão consequências. Vejam que Lia teve filhos, as servas tiveram filhos, todo mundo, porque era propósito. A promessa do Senhor, a aliança que Ele fez com Abraão, se cumpriu, e ele hoje é pai de muitas nações. Mas nós precisamos ter o nosso coração em Deus. Deus quer que nós o sirvamos por amor. Ele é tão misericordioso que Ele nos vê onde quer que a gente esteja, mesmo lá desprezada, humilhada, angustiada, se sentindo feia. Ele olhou e Ele viu a Lia. Não importa a situação que nós estejamos vivendo, se nós nos direcionarmos a Ele, Ele olha para nós, Ele ouve. Seja qual for a situação, seja qual for a humilhação, o desprezo, a luta, a guerra, a briga, a contenda, Ele ouve e recolhe todas as nossas lágrimas. Parece que nós não vamos aguentar, que é demais para nós às vezes. A nossa perna chega a bambear, mas é mentira do diabo. A gente vai aguentar. O Senhor não dá nenhuma prova, nenhuma tentação maior do que aquilo que a gente possa suportar. Mas nós precisamos vigiar, porque o diabo vai devagarinho nos levando a dividir o nosso coração, e quando a gente menos percebe, já estamos divididos de novo. Sabe, queridos, eu já ouvi isso de Satanás, não de ninguém, de Satanás. Isso era coisa da minha cabeça. Você é uma inútil, porque você não pode gerar. Você não presta para ter filhos. Ou outras coisas que vocês já devem ter ouvido. Você não presta para ter o amor do seu marido. Você não presta para os teus filhos, a tua família estar com você aqui na igreja. Você é pastora. Você não presta para ter um casamento abençoado por Deus. Você não presta para ter uma vida feliz. É isso que Ele quer que a gente pense. Ele quer dividir o nosso coração entre Deus e essas coisas: casamento, filho, marido, família, trabalho, escola. Por isso que mais uma vez eu quero perguntar para nós: onde está o nosso coração? Se o nosso coração está no Senhor, então nós estamos alegres. Amém. Mesmo sofrendo, passando angústias, dificuldades, nós sabemos que temos um Pai que cuida de tudo por nós. Um Pai fiel, um Pai que nos ama incondicionalmente, que entregou seu único filho por amor, e que não vai deixar essa luta nos matar. Amém. Glória a Deus. Que se importa conosco, mesmo nós não merecendo. Mesmo a gente vai, daí daqui a pouco volta, o coração divide, pede perdão. Senhor, agora eu vou, Senhor, agora eu voltei, Senhor. Mesmo assim, Ele quer trazer de volta o nosso sorriso nesta tarde. Ele quer derramar um bálsamo de refrigério sobre as nossas feridas, sobre as nossas vidas, sobre aqueles sonhos que a gente ainda não realizou. Ele quer nos libertar das correntes. Ele quer tirar de nós todos esses impedimentos que Satanás nos prende no engano, e nos lembrar de novo que nós somos filhos do Rei, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós somos a menina dos seus olhos, a sua imagem e semelhança, a sua amada criação. Aqueles que, mesmo sendo ingratos, indecisos, imperfeitos, Ele abala céus e terras para nos proteger, para nos guardar, para nos edificar, para nos restaurar, para nos sustentar, nos colocar de pé, para nos trazer resposta, para ajudar, para nos dar solução dos nossos problemas. Porque, queridos, nós temos que sempre lembrar que só o que Ele pensa de nós, só o que Ele tem para nós é o que importa. Tudo que há de ao contrário a isso é mentira do diabo.
Porque o diabo morre de inveja de cada um de nós. Porque todos os dias nós temos a oportunidade, como nós temos hoje, de pedir perdão para o Senhor e começar de novo. Ele não. Ele já foi condenado ao lago que arde o fogo do inferno. Então, eu quero ler com vocês aqui onde deve estar o nosso coração. Mateus 22, 37 a 39. Mateus 22, 37 a 39. É o próprio Jesus falando. Onde tem que estar o nosso coração. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o segundo, mas o primeiro e maior, é o seu Deus. Com todo o teu coração, não é só com metade. Com toda a tua alma, não é só com metade. É verdade, Deus. Isaías 55, de 8 a 9, os versos 8 e 9, agora vai dizer para nós o que é que Deus pensa de nós, mesmo com imperfeição, mesmo assim, desse jeitinho nosso, vai, volta, fala, chora, grita, berra. Diz assim, Isaías 55, 8: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Oh, aleluia! Obrigada, Senhor. Ame ao Senhor, deixe ser amado por Ele. Amém. Entregue tudo a Ele, em especial o seu coração. Amém. Que não haja divisão no seu coração. Que nós possamos lembrar que o Senhor é aquele que pode todas as coisas. E quando a gente entrega para Ele, Ele faz todo o resto. Verdade. É só confiar e esperar. Verdade. E aí o Senhor me deu um louvor, eu quero cantar. Porque esse louvor, eu prometi para uma amiga, ela não está mais com a gente aqui na igreja, mas um dia a gente vai cantar juntas. A Leia, não sei se vocês lembram dela, esposa do Cristiano. Ela sempre, a gente conversa ainda e tudo, e ela sempre torceu por mim também, orou pela minha vida, por eu engravidar. E aí ela falou: amigo, um dia nós vamos cantar esse louvor, porque você vai, em nome de Jesus. Mas eu estou vivendo uma experiência com o Senhor que ainda não é a gravidez. Ainda. Glória a Deus. Ainda. E que já me deu esse louvor e eu quero compartilhar com você. Não importa o que você esteja esperando do Senhor, não é tarde. Amém. Para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança, no sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde para se sonhar. Ouvirei dos cegos que ainda
Ouvirei